Oi, queridos, tudo bem? Eu sou a Andréia Vismec Costa Biazar, psicóloga escolar educacional, atuo pela Secretaria Municipal de Educação de Piraquara. A gente vem então desenvolvendo essa série de vídeos, né, para enfrentarmos juntos a pandemia em formação continuada. O vídeo desta semana vai tratar sobre a prevenção do suicídio. Gente, bem pertinente, estamos no Setembro Amarelo, né? É um mês marcado por uma campanha para a gente falar e sensibilizar sobre esse tema, trabalhar isso com a sociedade toda. Inclusive, essa semana, né, nós temos o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Nesta data, então, é que comemoramos isto. Não é que é só em setembro que falaremos disso, não. Precisamos falar o ano inteiro, precisamos discutir o ano inteiro. Porém, este mês é marcado para a gente decorar os espaços públicos com luzes e, enfim, né, ornamentos amarelos para lembrarmos a sociedade de que a gente precisa informar isso, falar dos sinais de alerta, tentar prevenir. Que neste dia a gente tem que lembrar no dia 10 de setembro, né? Que tem formas de a gente prevenir vários casos. Então a gente vai discutir sobre isso hoje. O suicídio, que é o ato de tirar a própria vida, ou as tentativas de suicídio, que é aqueles atos que não deram certo, ou a ideação suicida, que são os pensamentos sobre a morte ou morrer, ou ainda o comportamento autolesivo, que é aquele comportamento de se machucar, de se cortar, se arranhar. São comportamentos que não são frescura, não são para chamar a atenção dos outros, não são falta de Deus ou falta de ocupação. Eles representam pessoas que estão em sofrimento profundo. A pessoa está em desespero e ela está usando estes comportamentos para tentar acabar com o seu sofrimento, para tentar tirar dela aquela dor. Então, ela está em profundo sofrimento psíquico. Por que isso acontece? Esses comportamentos são fenômenos multifacetados. Né? É um jogo complexo de muitas causas, né? É um fenômeno multicausal, não é uma coisa só. O que a gente sabe nos estudos é que 90% dos casos de suicídio estão atrelados à presença de transtorno mental. Os principais deles é a depressão, a bipolaridade e o uso de substância psicoativa. Existem os determinantes sociais e ambientais. O desemprego, situações de abuso e violência, problemas sérios no trabalho, gravidez indesejada, no caso de adolescentes, bullying, questões escolares graves. Então, são alguns aspectos de interferência social e do meio, né, do ambiente. Presença, inclusive, de doenças crônicas. Também existe os aspectos da própria personalidade do indivíduo, né? Pessoas mais impulsivas ou que têm um perfil mais negativista, mais de olhar a desesperança e a negatividade das coisas. Existem também os aspectos culturais em jogo, que são presença de desastres naquela cultura, guerras, pandemias. Existe ainda a influência de fatores hereditários genéticos. Percebam que não é uma coisa só que vai fazer com que a pessoa tenha o comportamento de ideação, de tentativa ou de suicídio em si. Não é porque tenho transtorno mental que acontecerá. Não é porque estou desempregado ou vivendo uma doença crônica que acontecerá. Não é porque estou numa pandemia que acontecerá. Não é porque eu tenho traços negativos na minha personalidade que acontecerá. É uma condição de multicausas
de um interjogo de muitos fatores. Então, isso é muito importante a gente marcar. Mas sim, existem alguns sinais de alertas para ficarmos atentos, atentos a nós mesmos, atento aos nossos amigos, familiares e parentes, né? Os sinais de alerta podem ser verbais, através dos processos de comunicação, através da fala. Então, a pessoa pode usar falas como eu quero desaparecer, prefiro sumir, vou te deixar em paz, queria dormir um sono profundo e nunca mais acordar. Ou então pode vir através da escrita, deixando cartas, escrevendo mensagens negativas nas redes sociais ou no WhatsApp. Pode vir através de desenhos, desenhos que vão representar o seu sofrimento. Então, na verdade, não significa que se alguém usar umas dessas falas, escrever algo ou desenhar, que cometerá o suicídio, mas são sinais para ficarmos em alerta, para buscarmos fatores protetivos que já já vamos falar. O outro ponto de alerta são os sinais comportamentais. A pessoa passou a querer organizar a vida, deixar tudo em ordem, procurar advogado, fazer testamento. Ela quer colocar os seus assuntos em dia. Ela passa a devolver os seus bens, coisas emprestadas. Queria falar para vocês que temos que prestar atenção em comportamentos que mudam radicalmente. Principalmente o isolamento. A pessoa passou a se isolar de todos de repente. Ela não atende mais telefone, não atende mensagens, não responde as mensagens. Ela se tranca no quarto, choro excessivo o tempo todo. Prestar atenção então nesses sinais comportamentais. Esses comportamentos em algumas pessoas podem ser marcados apenas por pensamentos sobre morrer, mas em outras pode vir como ameaças. Para outros pode vir já com elaboração de planos. Em algumas pessoas, as tentativas incansáveis. E ainda em algumas haverá o suicídio propriamente dito. Então existem os fatores de proteção, que é aqueles que a gente deve se concentrar, porque eles diminuem a probabilidade de acontecer. Vamos nos concentrar neles. O primeiro deles, o mais importante, é fortalecer vínculos. Então, não basta termos vínculos com familiares, com amigos e colegas. Eles têm que ser fortes. Esses vínculos têm que nos apoiar. A gente tem que se sentir integrado ali. Com a autoestima elevada, tem que ser pessoas que elevem nossa autoestima, que de fato nos escutem, que estejam disponíveis. Então, se a gente consegue fazer esse trabalho, isso seria um baita de um fator protetivo. As questões das interações sociais. É importante fazer parte de grupos, interagir, dar risada, conversar, discutir coisas em comum. A gente se sente menos sozinho. Então, participar de grupos é bem importante. Pode ser grupos terapêuticos, grupos de autoajuda, o grupo do trabalho, o grupo da escola, o grupo do curso que você faz, grupo da igreja, não importa o tipo de grupo. Outro aspecto é a informação. Quando a gente recebe informação, que é o que a gente está fazendo agora, né? Discutindo esses temas, a gente se abre para o conhecimento e isso facilita, então. A questão da busca de ajuda especializada, então profissionais de saúde mental da área que vão nos ajudar, psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas ocupacionais e afins, né? Quero falar também sobre aspectos da própria personalidade, estilos de personalidade e estilos cognitivos. Quanto mais a gente trabalhar autoestima, autovalor, autoconfiança, elevar este amor pela gente mesmo, mais proteção a gente tem. A questão de fazer trabalhos comunicacionais também. Quanto melhor eu aprendo a me comunicar, a interagir com os outros, mais fácil vai ser para eu pedir ajuda, para eu falar do que acontece comigo. Eu vou tirando esses bloqueios. Isso é protetivo.
Outros aspectos complementares que ajudam como fator protetivo é a religiosidade e espiritualidade, porque te dá um aumento de esperança, de fé, você passa a ter uma crença e um conforto maior para lidar com o seu sofrimento. E aspectos como uma boa alimentação, sono regulado, boas atividades físicas, contatos com a natureza são favorecedores. Por fim, ter projetos de vida, objetivos na vida, também funciona como fator protetivo. O que a gente não deve fazer e o que a gente deve fazer? Se a gente está em sofrimento, a gente precisa falar, precisa expressar nossas emoções, dar vazão para elas. Não deixe suas gavetinhas irem se acumulando e ficando cheia e a panela de pressão estourar. Temos que ter esta válvula que é falar. Se a gente tem amigos e colegas, companheiros passando por sofrimentos, precisamos fazer o movimento de escutar, estar disponível para escuta. Essa escuta não pode ser carregada de banalização. Ah, isso não é nada, vai passar. A gente também não pode, então, usar frases duras que machuquem e caiam para o lado do sermão. Ou julgamento. Ah, isso é falta de Deus. Ah, você é muito desocupado. Então, essas falas não ajudam, né? Elas atrapalham. O melhor é estar disponível e escutar para a pessoa desabafar. Isto é o mais importante. Esse assunto ele não pode ser tabu nunca. A gente precisa falar sobre suicídio, sobre o morrer e não ter medo disso. Não é isso que é um gatilho. Quando a gente tem pessoas ao lado da gente que estão com frases confusas e enigmáticas e a gente não tem certeza, não temos que ter medo de perguntar: você está falando sobre suicídio? O que a gente não deve fazer é compartilhar vídeos, fotos, imagens, cartas e métodos de suicídio. Nós temos que incentivar a busca por profissionais especializados e qualificados, psicólogos, terapeutas, médicos, psiquiatras, as pessoas da saúde mental. Nós podemos incentivar que as pessoas busquem os CAPs, as unidades de saúde. Gente, existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Que a gente estimula, então, para que as pessoas liguem e conversem. Eles funcionam 24 horas, o telefone é 188, é gratuito. E se você não tiver crédito no celular, não tem problema, pode ligar. Eles têm 4.000 voluntários para fazer escuta. No nosso município, nós temos o serviço de escuta psicológica aos servidores da educação. Funciona às terças e quintas, das 8 às 12 e das 13 às 17. O número é o 3590-3825. É uma psicóloga, que sou eu, né, que faz a escuta lá. Se houver, então, uma emergência com uma tentativa, a gente pode buscar os serviços de emergência, né? O SAMU 192, UPA e as emergências dos hospitais gerais. A gente não deve deixar as pessoas que cometeram tentativas sozinhas, a gente deve dar apoio emocional, evitar o acesso aos meios, né? Então, trabalhar ali naquele espaço para que a gente proteja essa pessoa. Fazer uma rede de apoio entre os familiares e os amigos para isso. Para a gente finalizar nossa conversa de hoje, eu queria dizer para vocês que o caminho é falar. A gente precisa expressar e precisa tirar esse estigma de que a gente tem que ser fechado, de que a gente não pode se comunicar, de que a gente não tem que falar de emoções. Esse é o segredo, é falar. Falar vai fazer o teu desespero diminuir. Falar vai fazer você extravasar. Vai te abrindo essas gavetinhas aí de emoções. Vai curando sua saúde psíquica e física. A gente cria muitas doenças, inclusive físicas,
com o acúmulo de emoções, com quadros de enxaqueca, com quadros de úlcera, né? Então eu queria dizer para vocês que quando a gente fala, a gente se escuta e a gente vai fazendo elaborações psíquicas e a gente até vai achando soluções. Falar é o melhor caminho. Então fiquem bem, uma boa semana. E vamos falar sobre prevenção ao suicídio.